Saudações a todos. Estamos aqui no sábado à tarde. Hoje é dia 7 de fevereiro. E agora são 15h30 da tarde. Estamos em Juí, gravando a lição número 11 do primeiro trimestre de 2015. E está fazendo um sol bonito. Aqui as nuvens estão vindo e vem mais chuva. Não para hoje, talvez nem para amanhã. É um prazer preparar e gravar mais esse vídeo da lição sobre vivendo pela fé. Hoje de manhã fizemos uma pregação a respeito dos inconformados. Os inconformados são o pessoal da galeria da fé, que queria uma pátria superior, né? E agora então nós vamos viver pela fé. Vamos tratar sobre esta lição maravilhosa, mais uma, né? Do livro de Provérbios. Ó poderoso Deus, fica conosco nesse estudo, nos abençoando, nos dirigindo, porque nós sabemos que Tu existes e que o Teu poder é imenso, infinito. Portanto, precisamos de Ti para aprendermos mais algumas coisas sobre a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui nós estamos com a lição Vivendo pela Fé. E eu já estou aqui mais ou menos armado, né? Tenho a lição comigo, tenho o livro, tá tudo aqui. Tem a Bíblia, tudo que precisa. As coisas já vão caindo. Então o verso para memorizar, ele está aqui em Provérbios capítulo 29. Estamos indo para o final desse livro da sabedoria, né? 29, versículo 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O que quer dizer isso? Isso aqui, por certo, é muito importante, né? Isso aqui na versão, nova versão internacional, né? NVI. Isso aqui quer dizer assim, quem confia no homem cai em armadilhas, ou seja, quem confia mais no homem do que em Deus, o homem se engana. O homem, ele, por mais que seja honesto, correto, ele comete erros, ele se engana. Pode dar um conselho errado, etc. Pode ser até bem intencionado. Mas, sendo que uma boa parte das pessoas são mal intencionadas, então a probabilidade de você se dar mal por confiar no ser humano é grande, é muito grande. Mas quem confia no Senhor está seguro. Deus nunca erra. Isto aqui é vivendo pela fé, né? Ou seja, confiar em alguém que você não vê, que você nunca percebeu, que você nunca sentiu, mas do qual você ouviu, do qual você leu muitas coisas em sua palavra, né? Então tem aqui algumas coisas assim de extrema importância, né? Em primeiro lugar, confiar em Deus. Isso é o que nós encontramos aqui no livro, na Bíblia, no capítulo 6, né? E principalmente do versículo 25 em diante, né? Não fiquem ansiosos, não fiquem aí preocupados com o futuro, etc., porque Deus resolve as coisas, né? Aqui, por exemplo, no 31, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Os que não confiam em Deus, diz aqui, é que procuram essas coisas, né? Mas no 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem uma explicação de Ellen White sobre esse acrescentadas, né? As coisas se resolverão, não é que você vai ter que resolver, os problemas se resolverão por conta. Eu vou ler aqui um trecho no livro O Maior Discurso de Cristo, o capítulo é O Verdadeiro Motivo do Serviço, na página 101, último parágrafo, ali diz o seguinte, olha só: se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, se por vossa própria escolha espiritual fordes livres e ditosos em Deus, se
com satisfeito consentimento do coração a seu gracioso convite, vierdes e tomardes o jugo de Cristo, o jugo da obediência e do serviço, agora escutem, todas as vossas murmurações emudecerão, remover-se-ão todas as vossas dificuldades, todos os desconcertantes problemas que ora vos defrontam se resolverão. Obrigado. O João de Barro fica cantando, né? Ele gosta de cantar e eu acho bonito. Então veja bem, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, né, tem vanta que deve estar fazendo o efeito na filmadora. Diz aqui, todas as murmurações, todos os as murmurações se emudecerão, remover-se-ão todas as dificuldades, todas, não a maioria, nem algumas, não, todas. E depois diz assim, todos os desconcertantes problemas, isto é, aqueles problemas que não tem como resolver, que não sabe nem como pensar, que não tem saída, etc., se resolverão, ou seja, eles simplesmente desaparecerão. Vamos pegar um exemplo aí. Estava o povo de Israel na frente do Mar Vermelho em frente, dos lados montanhas intransponíveis, pelo menos para aquele povo lá, e atrás vindo o exército inimigo. O problema se resolveu. Como assim? O Mar Vermelho saiu, abriu, eles passaram por lá. É assim, né? Várias vezes já aconteceu isso comigo. Vou até contar um caso que eu já devo ter contado em muitos lugares, alguns podem ter ouvido já, mas esse caso foi fantástico para mim. Eu tinha que fazer o exame de seleção para o curso de mestrado e era sempre sábado. Então orei bastante. E fui lá me inscrever. E também já tinha um plano para o coordenador do curso, para ele dar uma solução. Eu já ia indo com a solução, a proposta. E o meu colega da universidade disse, mas pensa um pouco, em várias capitais do Brasil eles fazem o mesmo exame. Você acha que vão fazer para ti o exame na sexta-feira e você ficar recolhido lá e sair no sábado quando os outros entram? Ele não acreditava. Sabe o que aconteceu? Quando eu pedi isso para o coordenador, falei para ele, e o meu colega estava do lado, ele me olhou assim, não, tudo bem, só me liga 2 semanas antes para a gente combinar todas as coisas certinho, etc. Os problemas se resolverão. Muitas vezes não é tão fácil, mas esse é o caminho. Tem que confiar em Deus, tem que confiar em Deus, dá para confiar em Deus. Então vamos indo aqui. Por exemplo aqui, quem não respeita a lei de Deus aliou-se com os maus. Sim, porque afinal de contas, o que é a lei de Deus? Se não é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou também amar o próximo como Jesus nos amou, mais ainda, né? Então, se a lei de Deus é o amor e você não obedece ao amor, então obviamente você obedece à maldade. Você, seja lá quem for, que desobedece aquilo que é o bom, que nos leva a amar o outro, né? Quem obedece à lei de Deus, por sua vez, é sábio, né? Mas quem recusa, olha só que verso incrível, né? Aqui no verso 9 de Provérbios, quem se recusa a ouvir a lei de Deus, até as suas orações são detestáveis. Então eu pergunto a você, você porventura obedece todos os mandamentos? Não tem algum lá, de repente, não sei qual, né? Ou eu. E a gente fica ali orando, etc. Tal, nunca acontece nada. Faça uma análise, né? Aqui está também escrito, a sabedoria está essencialmente relacionada à obediência, à lei, né? A lei que vem de Deus. A sabedoria é sinônimo aqui de obediência. E a lei é a orientação segura da vida. Nós vamos estudar um pouco mais aqui sobre a lei ainda, né? É muito interessante estudar sobre a lei no enfoque da sabedoria e da obediência. Então, o que o Senhor quer? Ele quer que todos os dias, como acabamos de ler aqui no maior discurso de Cristo, se buscardes a Deus constantemente, né? Em tudo que fizermos, se nós aconselharmos com Deus em tudo,
O que vai acontecer? Nós vamos passar a sentir cada vez mais necessidade de Deus, necessidade do Salvador, não é? E Ele é uma fonte de vida. Então nós temos que saber o que Ele quer, como é que Ele quer, por quê, etc. E a gente vai aprendendo, não é? Assim a gente vai compreendendo o que Ele quer, né? Então nós temos a grande chance, a nossa chave é buscar o Senhor. A chave de sucesso da vida espiritual, que também acaba resultando em sucesso na vida profissional, é sempre estar em harmonia com o Senhor. Agora aqui na parte de terça e quarta, nós temos aqui um contraponto. Primeiro as palavras para o rico e depois o manual para os pobres. Então eu quase aqui me identifico mais com a segunda parte. Os ricos, o que os ricos... Qual é a grande mensagem para os ricos? Não amar o mundo, não é? Não amar as coisas do mundo, mas em lugar do mundo amar a Deus. Porque os ricos já são privilegiados, não é? Então tem 4 orientações aqui. Não fique rico explorando o pobre. Isso é bem comum nos nossos dias, né? E como é comum? É muito, muito, muito comum. Advogados, por exemplo, esses tempos saiu faz umas 4 semanas, uma reportagem ali de advogados que fazem o trabalho lá de aposentadoria, de gente pobre, né? Ganham um salário mínimo, um pouco menos até. Eles embolsam muito mais que é devido. Mas eles já são pobres, a gente necessita de cada real. Cada 2, 3 reais para eles é uma felicidade. Se você dá para essas pessoas 5 reais, eles ficam felizes. Puxa, tenho 5 reais, pô, que bom, posso comprar um pão com isso, um leite, mais de um leite até. Então não fique rico explorando os pobres, né? Pelo contrário, dê aos pobres, ajude a eles, né? Ajude eles também, principalmente, a sair da pobreza, conselhos, não é verdade? Eu tenho dado muito conselho a jovens que são pobres. Como fazer para fazer um curso universitário, por exemplo, né? Não é tão fora só vai demorar um pouco mais, né? Por exemplo, você capricha no teu emprego. Pega um emprego, capricha, faça um bom trabalho, seja o melhor, né? E aí você adquire aquela cultura de ser o melhor. Faça com oração. E para você ser o melhor, você tem que ter alguma função na igreja. E faça aquilo na igreja com todo esmero. Porque aquilo que a gente se empenha na igreja, isso dá resultado na nossa vida profissional. Aconteceu comigo. E depois você tem um emprego melhor, você já ganha mais, você vai fazer o teu curso universitário. Só vai fazer mais tarde. E daí? Não é? Resolve. Não é? Bom, não tente ficar rico depressa, ou seja, não tente pela loteria, ou por fraudes, ou por sonegação, não. O bom cristão não recorre a recursos para enriquecer depressa, recursos que são não lícitos, né? Agora o manual para os pobres. Os pobres são gente fragilizada, são gente fácil de explorar. E o pobre pode tentar explorar o pobre, né? O pobre vai explorar o rico. Isso é muito raro acontecer, se é que acontece, eu também não estou me lembrando, né? Mas os pobres explorar os pobres, isso pode acontecer. Então tem mais pobre e menos pobre, né? Não faça isso. Se você já é pobre, você já sabe o que é sofrer, você já sabe o que é ser explorado, né? Você já sabe o que é ser oprimido. Então não oprima os outros, pelo contrário, seja solidário. Aliás, muitos pobres são realmente muito solidários. Quando ocorre uma catástrofe, qualquer coisa, quem são os primeiros a tirar do bolso, a tirar do armário, etc. Tal, algum mantimento, alguma coisa, algum recurso para ajudar o outro lá, não interessa se é pobre ou se é rico. Os pobres fazem isso, né? Os pobres dividem com muita facilidade. Isso que eu acho bonito. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, não é tão pequeno. Nosso Brasil tem um produto interno bruto o mundo, por exemplo, tem um produto interno bruto de 71 trilhões de reais, né? Isso dá um salário médio de 2.240 reais por mês por pessoa no mundo, né? Na média, é suficiente para todo mundo viver com dignidade,
né? Dá para todo mundo, por exemplo, uma família, isso aqui inclui criança, tudo junto, né? Uma família de 4 pessoas, dá um salário aqui de quase 9 mil por mês, né? Então é um bom dinheiro para viver, né? Mas na Somália, por exemplo, lá o nome até já diz, né? Somália, né? Só trabalha. A média de renda por mês em reais é R$ 28,80. É bem abaixo da linha da miséria. A linha da miséria é $1 por dia, né? No caso aqui, então isso daria uns R$ 80 por mês, por pessoa, né? E eles ganham, em média, R$ 28,80. Né? Isso é uma verdadeira miséria. Tem pobres, tem em torno de mais de 400 milhões de miseráveis e outro tanto de pobres. São 800 lá por mais de 800 milhões de pobres e miseráveis somados juntos, né? Então é muita gente para ser explorada. Nós temos que acudir o que pudermos. Não vamos resolver o problema do mundo. Eu acho muito bonito, por exemplo, eu não assisto muito, mas de vez em quando assistia. Então tinha o programa do Gugu. Eu não estou fazendo propaganda por ele porque nem eu assisto, mas de vez em quando eu assisto uns pedaços onde ele dava uma casa lá, etc. Bom, ele não está resolvendo o problema do mundo, mas uma família teve uma solução exemplar, né, por semana. Um tempo lá eles fabricavam uma casa em poucos dias. Ele consegue uma audiência, isso é uma coisa inteligente no meu ponto de vista. Ele consegue uma boa audiência, consegue fazer com que venda produtos ali para aqueles que estão patrocinando o programa dele e consegue dar uma casa por semana para uma família. Né? Não faço propaganda, eu mesmo tenho assistido esse programa assim raramente. Né? Não se deve gastar tempo demais na televisão. Também não se deve, no meu ponto de vista, abominar a televisão. Tem algumas coisas proveitosas ali. Então a gente tem que saber selecionar. Bom, por último aqui, amar a verdade, a Bíblia. E amar a Jesus, porque Jesus é o autor da Bíblia, quem inspirou, quem iluminou, quem inspirou os profetas a escreverem, né? E é ali que nós encontramos a sabedoria. Estamos agora aqui estudando então o livro de Provérbios, onde estão as pérolas de sabedoria, né? E isso quer dizer aqui, como está escrito em Provérbios 29:15, que de vez em quando a gente tem que punir, principalmente os nossos filhos, né? A nossa filha, nós nunca surramos a nossa filha, nunca foi necessário. E também não era nossa, mas nós dialogávamos muito. Não sei se chegamos a dialogar todos os dias, mas era bastante. E ela vinha com perguntas, etc. Hoje ela é uma mulher casada, centrada, né, na igreja, contribui, né, etc. Tá uma excelente profissional. Valeu a pena. Não é preciso bater, surrar. Às vezes tem alguns que são mais rebeldes, outros menos rebeldes. Então você tem que ser um pouquinho mais duro, né, mais incisivo. Mas nós precisamos conduzir aqueles que estão errando, sejam crianças, sejam adultos. E às vezes a gente precisa ser mais enfático, né, para abrir os olhos. As pessoas não estão vendo o precipício do seu lado ali, fazendo coisa errada, né? Não estão vendo o precipício do seu lado e não estão vendo que vão cair a qualquer momento. Então, por vezes, é preciso punir, diz aqui, para abrir os olhos e a mente à sabedoria e salvar as pessoas. Olha, o próximo estudo aqui é o 12º, né? Ele trata da humildade dos sábios. A humildade de Deus é sábio, né? E Deus é humilde, Jesus é humilde, o Espírito Santo é humilde, todos os habitantes da terra, do céu são humildes, os anjos. Lá, a humildade é uma coisa normal, é a normalidade. É aqui que a arrogância, o orgulho estão acima do valor, né, que são valorizados. Que todos nós possamos, então, conforme a nossa lição aqui, desta semana, né, viver pela fé, crendo em Deus, confiando em Deus. Ó bom Deus, abençoe-nos para que nós possamos cada vez mais intensamente, confiar menos em nós, menos nos seres humanos e mais em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Até mais. Tchau.